salve pessoal, sejam bem-vindos. Está no ar mais um podcast do Memória Alviazul, o de número 41. E antes do nosso convidado ser apresentado, vamos aos nossos apoiadores culturais. Locomotiva, negócios e marketing digital. A Locomotiva é especialista em comunicação. Sua maior máquina tem como objetivo criar movimento para seu negócio, ajudando seus parceiros a construir uma experiência única, a se posicionar e a evoluir. Sempre alinhado com o que já faz parte de sua essência, as artes. Para entrar em contato é através do site locomotiva.art.br. Locomotiva, negócios e marketing digital. Titioca Café. Café da manhã na roça, em estilo colonial, onde você e sua família podem degustar deliciosos quitutes caseiros e ainda passar bons momentos em meio à natureza. São mais de 60 itens com opções em salgados, doces, bolos, pães, sucos, frutas e aquele café no bule no fogão a lenha. Também tem opções especiais para dietas com restrições. O cardápio é caseiro, feito sempre com ingredientes frescos e de ótima qualidade. O atendimento é especial, fazendo com que você realmente se sinta como se estivesse na varanda da casa da vovó. O café é servido aos sábados, domingos e feriados, das 8 da manhã ao meio-dia, no valor de R$ 35 por pessoa, com cortesia para crianças até 8 anos. No Titioca Café, você também pode realizar seus eventos corporativos, confraternizações ou ainda comemorar aquela data especial. O Titioca Café se localiza na Estrada do Pinheirinho, 1300, apenas 2 quilômetros da Ponte do Paraíba. Para entrar em contato é através do WhatsApp 12 99135 1340 ou pelas mídias sociais @Titioca com K.café, sem um acento no E. Titioca Café, o melhor café do campo. Teclobo, manutenção de computadores, notebooks, tablets e celulares. Também faz a formatação de computadores e instalações de programas e sistemas, e a ativação de programas via remoto. Entre em contato pelas mídias sociais, @teclobo.manutenção. Teclobo, a melhor opção para deixar tudo novo. Pois bem, nosso convidado de hoje é mais um ex-atleta do Esporte Clube Taubaté. Eu tenho o prazer de bater um papo. Esse em especial, quem me conhece sabe o quanto eu sou um fã. Ele que viveu situações opostas no clube. Em 2012 lutando para o time não ser rebaixado, em 2015 lutando pelo acesso e sendo campeão, jogando o fino da bola, principalmente na reta final e no quadrangular, onde deu passe para gol, fez gols, sempre com muita raça e disposição dentro de campo. Rafael Piauí, senhoras e senhores. Fala, Piauí. Obrigado por ter aceito o convite em participar aqui do podcast do Memória Alviazul. E Piauí, como foi o começo da sua carreira no futebol? Onde que você começou e como você chegou no Esporte Clube Taubaté? Fala, meu amigo. Boa noite. Então, cara, falar um pouquinho da minha história do futebol. Comecei no Flamengo aqui do Piauí. Aí do Flamengo do Piauí eu fui para São Paulo com um amigo meu. E através desse meu amigo conheci um empresário, né? Que foi, através desse empresário ele me levou, isso em 2012, me levou para o Esporte Clube Taubaté, que foi onde foi o primeiro clube que eu joguei em outro estado, né? Então foi através dele que eu cheguei aí no Taubaté. Certo. E esse ano de 2012, né, eu lembro bem ali acompanhando o clube, né? Taubaté não passava por bons momentos, né?
Assim, ele veio de uma ótima temporada em 2011, que acabou perdendo o acesso na última partida para o Velo, e a esperança da torcida era que pudesse manter o que foi feito em 2011 em 12. Mas foi totalmente o oposto, né, Piauí? Você que estava lá no olho do furacão, lá dentro, o que você achou quando você chegou aqui com relação à parte de estrutura, treinamento, por mais que tenha sido você estar num centro, como né, no estado de São Paulo, mas acredito que não era muito bem o que você imaginava, porque foi tenso 2012 para o Taubaté, né? Então, cara, 2012 foi um ano que a torcida tinha uma esperança, né, no elenco, porque começamos a pré-temporada bem, fazendo os amistosos, né, ganhando amistosos, e no campeonato foi completamente diferente, né. Começamos a perder, a ganhar, tivemos altos e baixos, né, e depois estavam na zona de rebaixamento, quando começou aquelas trocas de treinadores, né, e foi quando chegou o Edson Vieira, né, e com o Edson Vieira o time começou a caminhar para frente, né, e o time começou a ganhar e, e conseguimos tirar o time da zona de rebaixamento e ainda quase classificamos o time, né, e, e foi muito, para mim foi muito gratificante, entendeu, de poder jogar pelo Taubaté, e foi meu primeiro clube em outro estado. E em relação à estrutura, eu achei muito fera mesmo, entendeu? A estrutura do Taubaté. Nunca tinha visto, né, a estrutura assim que tinha, né, o clube, o alojamento, o estádio. Então, para mim foi muito gratificante, né? À toa que foram 3 anos, né, jogando pelo Taubaté. Então, para mim foi muito gratificante mesmo, entendeu? Fiquei muito feliz de poder vestir essa camisa do Esporte Clube Taubaté. E é à toa que às vezes eu tô aqui, fico vendo os vídeos, relembrando fotos, então, da torcida, estádio lotado, então isso ficou na minha memória para sempre, cara. Legal, Piauí. E ainda sobre 2012, o que você acredita que, como você falou, fez uma boa pré-temporada, vencendo jogos treinos, né? O que você acredita que levou ao começo ruim, né? Que o Taubaté não vencia em casa, não vencia fora. O que você acredita que levou a essas derrotas? São circunstâncias do futebol mesmo ou teve mais coisas? Pois é, em relação a isso, eu acho que o que faltou mais foi a união, né, do grupo, né? Porque em 2012 dava para perceber que não tinha aquela união, entendeu? União mesmo de fechar o grupo ali, de a gente ir para jogos para vencer mesmo, para dar o seu melhor, entendeu? Então isso, no meu ponto de vista, não tinha. Eu acho que tinha acho que tinha até um pouco de vaidade. E porque eu acredito que se não tivesse essa, essa vaidade no grupo, eu tinha certeza que a gente poderia ter brigado pelo acesso, entendeu? E até porque quando o Edson chegou, aí já as coisas mudou, né? Por causa da filosofia dele. E também ele uniu o grupo, né? Chamou o grupo para ele mesmo, falou quem quiser que venha comigo, aqueles que não quer que se retire. Então tal que teve uns que foram embora, né? E os que quiseram ficaram com ele. E os que ficaram com ele foram os que segurou o time aí até o final, né? Conseguiram tirar da zona de rebaixamento. E é coisas que acontecem no futebol, né? Eu falava com o Elton, falava com o Marquinhos, que nós estávamos numa situação ruim, e eu falava, não se preocupa, quem vai tirar o time dessa situação aí vai ser nós que vamos estar aqui, os guerreirinhos vai estar aqui até o final. E
E foi isso, né? A gente ficou até o final, a gente conseguiu tirar o time da zona de rebaixamento, colocamos, entregamos o time da forma que, da onde nós pegamos, né? Que foi na Série A3. Então eu acredito que faltou mais união no grupo, entendeu? Então pode-se dizer que o Edson Vieira foi crucial para a arrancada do Taubaté sair da zona de rebaixamento. A chegada dele, então, para você que estava lá dentro, vivendo no olho do furacão, foi crucial mesmo para trazer o grupo para ele e o time dar aquela arrancada que por pouco ainda não se classificou. E eu tenho certeza que se classifica, o Taubaté chegaria ao acesso porque o time embalou de uma maneira ali sensacional, né? Pois é, com certeza, com certeza. Vocês, torcedores, viram, né? Que quando ele chegou, é porque ele tinha uma filosofia muito diferente, né? Ele, ele tinha uma motivação muito forte com a gente, entendeu? Ele falava muito com a gente, conversava muito na hora da pré-eleição e também antes do jogo, antes de entrar para dentro de campo, ele falava muito, ele motivava. Então a gente dali de dentro de fora de campo ali, no vestiário, a gente levava tudo que ele falava para dentro do campo. E na beira do campo ele jogava junto com a gente, ele motivava junto. Então eu acredito que se nós classificasse o time naquele em 2012, eu tinha certeza que a gente brigaria pelo acesso. A gente poderia até conseguir o acesso, porque a gente pegou uma, pegou uma sequência tão grande assim que ninguém imaginava, né? Que o Taubaté ia sair da zona de rebaixamento, ninguém imaginava que o Taubaté ia ter essa sequência de vitórias. E com a chegada dele a gente teve uma sequência muito grande. Acredito que vocês, torcedores, viram, né, a sequência que o time deu. Não, com certeza a gente viu arrancada sensacional. Faltou pouco, acho que foi por um ponto, se eu não me engano, que a gente não classificou para a fase final. Mas vamos lá. Vamos falar de coisa boa agora, né? O contraste de 2012, apesar da fase final ter sido muito boa, né? 2015, o Piauí. 2015, quando foi montado a equipe, o que você achou quando estava sendo montado? Você já pensou, olha, acho que vai dar bom isso daqui. O time tá sendo bem montado e tal. Ou você teve a sensação que dele iria dar bom conforme o campeonato foi passando? Foi conforme foi passando rodada a rodada, tal. Como que foi? Não, na minha opinião, cara, o time quando foi montado em 2015, eu já eu já tinha certeza que o time que ele estava montando era para brigar mesmo para brigar por título, era para brigar por acesso, porque as peças que estavam chegando, entendeu? Já era jogador que a gente conhecia, já tinha jogado junto. Então, ele era muito inteligente, velho, para montar o time. Ele montava o time com as peças, pegava 5 que jogou junto, pegava mais 3 ali que jogou junto, ia montando um quebra-cabeça. E os jogadores que estavam chegando quando a gente se reuniu, que vimos o elenco, a gente falou, nossa, mano, nosso time aqui é time para brigar. Nós mesmo falava entre nós, nosso time é para brigar mesmo. Nosso time é para chegar, independente de qualquer coisa, o nosso time é para brigar pelo acesso. O time, entendeu? Então o time foi montado para isso. E diferente também de 2012, né, Piauí? 2015 o time começou bem, né? Começou ali com uma arrancada. Só que aquele negócio, né? Clássico de rua treinador, né, cara? O Taubaté pegou o São José, que na teoria, no papel, tinha um time inferior, estava com dificuldades em pagar salário. E só que clássico é clássico, né? Nivela tudo.
Eu lembro que ali começou a esquentar a chapa pro Edson Vieira. Se eu não me engano, acho que tinha perdido uma partida antes. Aí jogou contra o São José e foi 1-1, né? E na sequência perdeu em Osasco e ele foi demitido. Mas eu tenho certeza que se tivesse ganho do São José, ele ficava até o final. Mas acabou empatando esse jogo. O que você se recorda desse clássico do Vale? Que foi 1-1, uma quarta tarde, né? Acabou prejudicando aí o torcedor que queria ir na partida. Muita gente matando serviço, aula, porque nessa época o Taubaté ainda não tinha reformado seus refletores para ter jogo à noite, né? Então foi meio de semana, 3 da tarde. Se não estiver enganado, não foi final de semana. E o que você se recorda desse clássico? Quando se fala de clássico, né? Aí clássico já. Aí jogo é definido em detalhes, não é isso? Porque começamos bem, temporada, aí pegamos o jogo, o clássico contra o São José, aí tivemos um empate, né? Que nós poderia ter ganhado o jogo, no caso daquele lance que teve, né? De o Elton não ter dado o passe para mim, que depois eu reclamei com ele porque ele não deu o passe para mim. E E é desse jeito, é assim mesmo. Acho que futebol é dessa maneira aí. Quando às vezes não vem o resultado, né? Às vezes procura um ali para achar o culpado entre aspas, né? Aí viu que viu que não deu mais certo, perdeu, empatou o clássico que poderia ter ganhado, aí foi para São José, aí foi para Osasco, perdeu pro Osasco e aí foi a demissão dele, né? E assim continuamos firme, né, da mesma forma, sem perder o foco, por mais que depois da saída dele, até nisso mesmo o time também deu uma queda, né, também, continuamos perdendo jogo, que depois, lá pro final, a gente começou a recuperar de novo, né, começamos a recuperar o fôlego de novo, começamos a ganhar jogo, e que foi até quando conseguimos classificar o time, né. E com relação a esse lance do Elton não ter dado passe para você, para quem não se recorda ou não viu, você pode descrever como foi exatamente esse lance contra o São José? Então, esse lance foi quando ele recebeu uma bola quase diagonal, né? E, e o goleiro saiu. Quando o goleiro saiu do gol para pegar a bola, o Elton foi dar uma cobertura nele e eu tava do lado dele, né? Do lado dele, no caso era só ele rolar a bola pro lado que eu fazia o gol, entrava com bola e tudo. Aí nisso ele achou mais fácil tentar fazer o gol, tentar cobrir o goleiro, né? Então tal que ele cobre o goleiro e ainda eu saio correndo atrás da bola ainda para tentar, ainda tento dar o carrinho para ver se eu conseguia fazer o gol e a bola dele saiu para fora, né? E eu ainda fui tentar para jogar a bola para dentro do gol, tentando dar o carrinho. Aí nisso eu já levantei já estourando ele, xingando ele, falando coisa com ele, ali do jogo, né? Do jogo, coisa do jogo. E até porque no gol eu dei o passe para ele fazer o gol, né? Que eu dei voltando, também uma bola diagonal, eu dei voltando, aí ele fez o gol. Ele poderia ter dado também para mim, né? Ter feito o gol. Pô, ficaria mais bonitinho. Mas foi um lance que eu acredito que aquele lance ali, se a gente tivesse feito o segundo gol, acho que a gente poderia ter saído até com a vitória, né? Pô, é brincadeira ele não ter passado para você, né, Piauí? Tava sozinho, eu lembro perfeitamente desse lance. Como se fosse hoje a jogada. Mas vamos lá. É, Passou o jogo contra o São José e o jogo contra o Osasco, o Edson caiu. Aí o Taubaté jogou contra o Juventus. Acho que foi o Gilcinho que ficou como técnico interino. O Taubaté perdeu 3-2 ou 2-1, acho que foi 3-2. E na sequência vem o Ito Rock. Dá para você falar qual a principal diferença entre o Edson e o Ito?
Foi isso mesmo. Aí o Gilcinho assumiu contra a Juventus, aí nós perdemos e depois chegou o Ito Rock. Eu acho que assim, cada treinador tem a sua filosofia de trabalho, né? O Edson tem uma e o Ito tem outra. Mas os dois eu achei assim um pouco parecido, né? Mas características parecidas. Mas um tinha uma diferençazinha, porque o Ito gostava muito que a gente trabalhasse a bola, né? Sem pressa. O Edson já gostava que a gente pegava a bola, fosse para dentro dos caras mesmo, fosse jogar para dentro dos caras, driblasse e tal. Mas o esquema de jogo era igual, os dois, entendeu? Os dois era igual. O Ito Rock também tinha uma motivação também muito bacana, entendeu? Motivava a gente, bacana, conversava com a gente. Pô, era um treinador mesmo, parceiro mesmo, entendeu? Treinador parceiro, treinador amigo mesmo, que cobrava na hora de cobrar, aplaudia na hora de aplaudir. Então, e isso fez também a gente crescer muito, né, na chegada dele também. A gente cresceu bastante no, no finalzinho da competição. Realmente, cresceu bastante. O time, com a chegada do Ito, o time só foi perder na final, né? O primeiro jogo da final. Desde a chegada dele foi só vitória. Um ou outro empate no caminho, mas a maioria de vitórias. E uma dessas vitórias, né, foi o jogo que carimbou o Taubaté para a fase final, né, para o quadrangular final, que foi o jogo em São José dos Campos contra o outro time da cidade. Não era o rival tradicional, mas era um time de lá, né, e no campo deles, que era o Joseense. Inclusive você fez o gol nessa partida, né? O que você lembra dessa partida? O seu gol, a torcida do Taubaté compareceu em bom número, né? E foi a maior festa com a classificação garantida. Pois é, eu acho que eu já vinha jogando bastante jogos, né, e não vinha fazendo jogo. Então, esse jogo foi, para mim, foi muito importante, fiquei muito feliz pela partida, né? E de ter feito o gol, né? Um gol que já vinha sendo cobrado bastante por não vir fazendo o gol e conseguir fazer o gol para ajudar na classificação do time, né? Que foi contra o Joseense. Foi um jogo muito, foi um jogo muito bom. E às vezes eu fico até olhando aqui, eu tenho até essa foto, entendeu? A foto do que eu faço o gol, aí eu corro pra torcida, aí eu vejo aquela torcida gritando, e ali dá, e ali eu fiquei muito feliz com aquilo, entendeu? Fiquei muito feliz mesmo, e ali foi o jogo fundamental pra gente, né? Foi o jogo assim mais importante nosso que foi o da classificação. Pô, eu tava lá no estádio, nossa, a hora que você fez o gol foi uma festa. Porque você vinha jogando bem, né? Sempre correndo, com vontade, lutando, mas o gol não saía. Aí o gol saiu ali, show zica, né? Foi muito bom essa classificação lá dentro do estádio do São José. E na última rodada, Piauí, eu não me recordo se você estava em campo. Não lembro se o Ito poupou o time, mas a última rodada foi contra o Nacional. E até tinha uma possibilidade do São José classificar caso o Taubaté vencesse e tal. Mas a minha pergunta é que no final do jogo deu uma confusão ali, cara. O jogador do Nacional queria sair pegando árbitro na porrada, bandeirinha, discutiu com gente da rádio daqui. Não sei se chegou a bater boca com um jogador nosso. Você estava em campo? Se não estava, depois seus companheiros de time, o que que te contaram? Qual foi a resenha depois? Porque o cara estava muito louco. Eu lembro que foi um lance que o Thiago Viana fez a falta nele, o árbitro deu pênalti, o bandeirinha chamou ele
e ele deu fora da área, né? E o Nacional tinha que ganhar para classificar, e a partida foi 1-1. E o árbitro voltou o pênalti para falta ali, um palmo da linha, o cara ficou maluco. Aí depois na súmula lá tinha a famosa frase dele: eu sou bandido, eu vou te matar. O cara ficou transtornado. Você estava em campo, você presenciou tudo isso? Pois é, eu tava nesse jogo. O Ito Rock, ele não me poupou desse jogo, né? Ele me botou para jogar e realmente teve essa discussão aí no finalzinho já da partida, com, porque teve um pênalti, aí foi falta fora da área, e teve aquela confusão, aí esse jogador do Nacional foi para cima do árbitro, foi para cima de todo mundo, foi para cima até da polícia. Então ele tava fora de si, né? Saiu dizendo que era bandido, que era não sei o quê. Então, porque era um jogo decisivo para eles, né? Jogo de classificação para eles, e eles tinham que ganhar de qualquer jeito. E, e teve esse lance lá que ninguém entendeu, né? O lance, mas não teve briga com nenhum dos nossos jogadores. A gente tirou todos os nossos jogadores, deixamos só eles lá ficar resolvendo lá a situação. E até que tiraram ele, né, de campo. Esse cara fez um fuzuê danado, uma bagunça, foi até pra cima da polícia, bem lembrado. No mínimo, ele deve ter pego uma punição forte na época. Mas vamos lá. No quadrangular final, né? Com dois grupos de quatro, subia os dois primeiros de cada grupo. E o grupo do Taubaté era com o Atibaia, o Primavera de Indaiatuba e o Barretos. Quando saiu esse grupo, é, vocês achavam que era um grupo acessível, um grupo complicado? Vocês conheciam as outras três equipes? Não, quando tava nessa forma aí, né? Quando chegou o quadrangular, a gente sabia que quadrangular era jogos difíceis, né? Jogos que a gente via que não tinha favoritismo, né? Porque era jogos, a gente sabia que se tornava já outro campeonato, né? Outra competição, porque quadrangular o jogo ia ser mais complicado. Então a gente não pensou assim, pegamos esse grupo aqui, essa chave tá fraca, essa chave aqui tá boa para nós, não. Então a gente pensou só mesmo de, de, de fazer o nosso trabalho, de fazer os nossos jogos, né? De a gente poder sair com acesso garantido. E no começo da nossa conversa, Piauí, você lembrou bem a história do quando o Elton não te passou a bola contra o São José. E a história se repetiu no quadrangular, que o Taubaté poderia ter subido uma rodada antes de Barretos, contra o Atibaia, que mandou os jogos em Indaiatuba, foi 0-0, mas ali um jogo duro, enroscado, brigado. Mas ali no finalzinho, ali, 43, 44 segundo tempo, o Elton arranca do meio campo, meio sozinho, meio cambaleando. Aí o zagueiro meio que chega nele e você tava do lado dele sozinho, era só ele dar um tapa para você fazer o gol e correr pro abraço. A torcida tava toda no alambrado para invadir, só que ele preferiu, acho que tentar chutar. Eu não lembro agora se ele tentou chutar ou o zagueiro travou antes dele tentar passar. Eu acho que ele tentou chutar, não te passou de novo. Você lembra bem desse lance? Conta aí a sua visão ali de dentro do campo. Fez lembrar bem, fez lembrar muito bem de novo. Mais uma que ele me deixou na mão, né? Que foi uma jogada de arrancada que ele saiu arrancando a bola. E eu esperei um pouquinho para mim não ficar impedido, né? E pedindo a bola para ele dar o passe para mim poder fazer o gol. Mas aí ele achou mais fácil chutar a bola no gol, né? E acabou perdendo o gol. Foi aonde o jogo acabou empatado, né? Isso porque ele é seu amigo, né, Piauí?
Isso porque ele é seu amigo. A gente fosse seu inimigo. Mas é. E como é que foi em Barretos? Pô, esse dia aí é brincadeira. Eu que tava lá, fomos em 2 carros, horário de meio de semana, né? Difícil pro pessoal ir, mas conseguimos ir em 2 carros, 10 pessoas. O estádio lá abarrotado de gente, tacaram de tudo em nós. Mas valeu a pena cada segundo com o acesso. 1-0 com eles ali martelando, o Ronaldo pegando tudo. E você foi pro jogo, né? Que o Ito poupou boa parte do time, você ficou no banco e entrou na partida, né? Que poupou o time apostando as fichas na última rodada contra o Primavera em casa, mas não precisou. Qual que foi a sensação ali do banco de reserva? Conta aí uns bastidores dessa partida. Pois é, cara, falar a verdade, nem eu acreditaria, nem eu não acreditei que a gente conseguiu acesso lá na casa deles, né? Porque o professor tinha poupado os jogadores e eu tava na lista de poupar, né? Aí logo em seguida ele, não, você vai pro jogo, eu não vou deixar você aqui, não, você vai pro jogo. Aí eu, putz, caralho, eu não queria ir porque era tão longe a viagem, né? É longe demais, aí ele pensou bem de levar eu, mais alguns também titulares, né, que vinham jogando. E eu acho que ele pensou mais no jogo da volta, né, no jogo em casa, do acesso, né, brigar pelo acesso em casa. Eu acho que nem ele acreditou que a gente tinha conseguido o acesso na casa do Barretos, né? E diante da torcida deles também, porque estava o estádio lotado, né? E foi um jogo muito bom, apesar de a gente ter sofrido um pouquinho, mas foi um jogo muito bom pra gente. Fizemos uma festa junto com a torcida lá, junto com nós, então foi muito bom. Foi sensacional esse dia. E você lembra depois que a gente chegou lá no hotel que vocês estavam jantando e a gente chegou lá fazendo zorra total? Aí a gente jantou lá com vocês, tomou cerveja, foi a maior festa. Você se lembra disso? Sim, sim, com certeza. Não tem nem como esquecer, entendeu? Aí eu nem acreditei, pô, que vocês foram. Quando eu olhei, assim que eu vi a torcida, eu falei, rapaz, não acredito que os caras vieram, não. Olha o tanto que veio ali, ó. Veio pouquinho, mas os caras vieram pra fazer a festa. É... E aquilo ali foi muito bom pra gente, entendeu? Por mais pouco de torcidinha, a torcida, um pouco de vocês que estavam ali, vocês estavam representando os demais que não puderam ir, entendeu? E aquilo ali só fez mais fortalecer mais a gente, né? Pra gente poder dar o melhor, de procurar fazer o resultado, né? De procurar dar alegria logo ali. E vocês foram um dos primeiros a ver, a ver o a gente conseguir o acesso, né? Então, depois fizemos uma festa lá no restaurante lá, junto com vocês, tiramos foto, cara, foi sensacional. E também quando nós chegamos em Taubaté também, foi demais, cara. Foi realmente espetacular, Piauí. Foi, nossa, eu não consigo descrever em palavras o que foi esse dia. Mas aí, não satisfeito, vocês foram para a final e o primeiro jogo tomou 3-0. Para o jogo da volta, vocês, obviamente, com certeza, estavam engasgados em ter tomado 3 gols. A torcida lá, o estádio inteiro gritou é campeão. Os jogadores deles nem treinou direito durante a semana, parece que foi só churrascada. E o campo aqui não ajudou também, aquela lamaiada toda, poça, que acabou nos ajudando depois, né? Mas como foi essa semana aí, antes do jogo da volta? Lá contra eles, né? O professor mudou o esquema de jogo, né? E por isso a gente perdeu. Perdemos o primeiro jogo da final, né? E depois fomos pro jogo dentro de casa. E dentro de casa a gente vinha a semana treinando forte, a semana mesmo focado, semana motivado, né? Porque nós sabia que ia ser um jogo difícil, mas nós tinha certeza que nós ia inverter o placar, ia inverter a situação, entendeu? Então a gente focou, treinamos focado, treinamos debaixo de chuva. Eu acho que aí a gente
Deus já estava preparando a gente para a batalha, preparando a gente para o jogo que ia ser na chuva, né? Aquela chuva pesada. E nós, graças a Deus, conseguimos inverter o placar, conseguimos meter 4-0 neles, né? E a gente conseguiu ser campeão. Nossa, que jogo esse, hein, do título. Não sei qual é melhor, do acesso em Barretos ou do título contra o Votuporanguense. Tem algum bastidores aí do jogo do título, do 4-0, que você pode contar pra gente? Alguma história engraçada, alguma história curiosa? Rapaz, se tiver, eu não sei se tem, porque a gente tava tão louco, tão assim mesmo, sem, sem saber o que fazer, entendeu? Assim, ninguém tava nem fazendo vídeo, não tava tirando fotos, essas coisas, a gente só queria saber mesmo de comemorar, né? Só de comemorar, a gente não fez vídeo, nada disso, entendeu? Mas se tivesse eu não lembro, entendeu? Tava anestesiado com o título, né, Piauí? Tava em choque, né, com tudo que aconteceu ali, um turbilhão de emoções. E vamos chegando aqui na parte final, Piauí. Deixar aí para você fazer suas considerações finais. Fique à vontade. Eu só tenho que agradecer, né? Em primeiro lugar, agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade, né, de poder vestir a camisa do Taubaté, de, de ter feito história no Taubaté, né? E fico muito grato também pelo carinho da torcida, pelo carinho de todos, né? Porque sempre por onde a gente passa, a gente sempre quer deixar um agregado, né? E a gente conseguiu o título pelo Taubaté, foram 3 anos vestindo essa camisa. E é uma camisa que eu tenho um carinho enorme, tenho um carinho muito grande pelo Taubaté. Acredito que todos sabem que o Taubaté para mim é o time do meu coração, é o time que eu tenho um amor mesmo, um amor muito grande pelo Taubaté. E eu também fico muito honrado mesmo, muito honrado e feliz de você ter me convidado para nós bater esse bate-papo, poder falar da história do Taubaté, falar um pouco do Taubaté, né? Falar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho do que a gente passou no Taubaté. E eu só tenho que agradecer aos torcedores, eu agradecer mesmo de coração pelo carinho, viu? Muito obrigado mesmo e que Deus abençoe todos vocês. É isso, pessoal. Esse foi o mítico Rafael Piauí, o melhor jogador do Burro da Central na temporada de 2015. Quem discordar nem gente é. E quem gostou, curta, compartilhe e até a próxima. Fui!